Existe um ditado em japonês que diz o seguinte: Sonai areba urei nashi. Ele carrega em si um sentido de que se houver preparação, se você estiver preparado, você não vai ter problemas ou não vai passar por apuros na sua vida. Você vai estar pronto para superar qualquer dificuldade. Só que para o nosso aprendizado de japonês, para o contexto que a gente está aqui, a gente pode trazer a ideia de que se você estiver constantemente se preparando, se você estiver constantemente aprendendo e estudando, você vai começar a se tornar pronto para enxergar oportunidades que antes você não enxergava. Muitas pessoas não conseguem enxergar as oportunidades que existem para quem sabe japonês. Só que isso acontece justamente porque elas não estão preparadas para enxergar essas oportunidades. Elas não têm o conhecimento e não estão dentro dos contextos sociais onde essas oportunidades existem. Por exemplo, muita gente acha que só descendentes de japoneses podem ir para o Japão, porque isso é o que elas conseguem visualizar. Quando você entra no contexto de quem sabe japonês, quem está preparado, quem está estudando, você começa a enxergar outras possibilidades. Se você começar agora a sua preparação, lá na frente você vai poder aproveitar muitas novas oportunidades e assim criar para você uma vida fazendo aquilo que você gosta. Você vai poder transformar os seus hobbies, transformar aquilo que te encanta, que nesse caso provavelmente vem do Japão, no que você faz da sua vida todos os dias. Além de todo o conhecimento que eu estou te passando nessas 6 aulas do curso, quero mostrar para você um novo caminho para você trilhar. Eu quero mostrar a oportunidade de você criar um futuro onde você vai ficar não apenas admirando o Japão por uma tela de computador ou celular, vendo youtubers que moram no Japão mostrando a vida fantástica que tem lá e você não poder usufruir disso. Eu quero que você possa ir para o Japão de verdade, viver tudo isso que faz o seu coração cantar. A gente chega agora nas aulas de número 5 e 6 do nosso curso online gratuito de japonês. E com isso, todas as 6 aulas vão estar no ar. Você tem até sexta-feira, às 6h59 da manhã, para assistir todas essas aulas, pois elas vão sair do ar. Por isso, aproveite esse tempo para garantir que você assistiu todas elas. Eu quero agradecer às mais de 100 mil pessoas que se inscreveram aqui e aos mais de 19 mil que estão acompanhando pelo Telegram. Eu tenho certeza que mais uma vez a gente criou um grande movimento de novos estudantes de japonês que vai ajudar na divulgação da língua e da cultura japonesa em todo o Brasil. Nessas 2 aulas de agora, eu vou falar sobre os itens que faltam no nosso mapa. Além disso, desde a primeira aula eu venho falando que, além desse curso aqui que você está fazendo agora, nós temos também um curso completo onde a gente vai até um nível avançado de japonês e que eu abro matrículas algumas vezes por ano. E que na semana que vem eu vou abrir uma nova turma. Se você assistiu todas as aulas, isso não é nenhuma novidade para você. Eu venho falando isso desde a nossa primeira aula desse curso aqui. Então você entendeu bem que o curso online gratuito de japonês é formado por essas 6 aulas. E aqueles que quiserem continuar e se tornar oficialmente um dos meus alunos, vai poder se matricular na próxima segunda-feira. É nessa aula de agora que eu vou falar sobre isso. Eu vou dar as instruções para as matrículas da segunda-feira. Por isso, se você tem interesse, presta bastante atenção e começa a se preparar. Até porque você viu a quantidade de pessoas que estão acompanhando e, obviamente, não vai ter vaga para todo mundo. As matrículas ficam abertas apenas da segunda até a sexta-feira. Depois eu fecho e me dedico inteiramente aos meus alunos. Só que quem se matricular no primeiro dia, na segunda-feira, vai ter um grande desconto no valor do curso. Eu vou falar mais a respeito disso no fim dessa aula aqui. Então vamos lá para o meu computador, para a nossa aula de número 5. Bom, para começar, vamos ver mais uma vez aquele nosso mapa, né? A gente já falou sobre o hiragana, já falamos sobre o katakana. No meio desse processo eu acabei explicando para você o que são estruturas, que são os padrões, né? São as formas com que as palavras se unem para criar uma frase, para no fim das contas transmitir uma ideia mais do que a própria palavra. Naturalmente, nesse processo a gente tem que aprender vocabulário junto, que é o significado das palavras. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre kanji e um pouco sobre metodologia para aprender esses 3 elementos aqui, que eu marquei aqui embaixo como textos com áudio. Esse vai ser o principal assunto do que eu vou falar nessa aula, e na aula que está aqui embaixo a gente vai falar sobre kanji. E com isso a gente conclui uma explicação geral sobre todos os itens desse nosso mapa, ok? Para a gente começar, é importante você ter um entendimento para você acabar não se frustrando no aprendizado de uma nova língua ou, no caso, do aprendizado de japonês. Lembre-se que aprender japonês não é intuitivo. O que significa não ser intuitivo? Não adianta apenas você estudar do jeito que você acha que tem que estudar.
Claro que isso vai funcionar até certo ponto, você vai conseguir aprender uma outra coisa, mas cedo ou tarde pode ser que você acabe ficando perdido. Por isso é muito importante você dar atenção a essas aulas onde a gente fala sobre como aprender, né? Além das aulas que ensinam japonês propriamente dito. Eu costumo dizer que no começo essas aulas de como aprender são até mesmo mais importantes. Depois que você pega o jeito, depois que você entende a dinâmica do aprendizado de japonês, quais são as atividades que você tem que fazer para aprender, aí sim você fica 100% em conteúdo e aulas propriamente ditas de japonês, ensinando palavras, estruturas e todos os itens lá do nosso mapa. E o ponto que eu quero passar para você agora é que você não aprende uma língua falando, mas sim entendendo o idioma. O que eu quero dizer? É que não faz sentido aquela ideia de você sair falando a língua que você está aprendendo desde o primeiro dia estudando ela, né? Isso não funciona para um idioma, principalmente para um idioma distante do português, como o japonês. Você precisa passar um tempo, primeiramente, aprendendo a entender o idioma. Entender o que as pessoas falam, entender o significado das palavras, entender o significado das estruturas. E com isso você cria uma base de conhecimento inicial, né? Uma base sólida de conhecimento que te dá autonomia, te dá confiança para depois, naturalmente, à medida que você se sente confortável, você começa a falar. Então, nesse seu início de jornada, você vai gastar um tempo aí, né? Quem sabe uns meses, sem se preocupar em tentar falar o japonês. Você não precisa falar o japonês rápido. Você vai se dedicar a entender o japonês. Outro ponto interessante sobre esse assunto é quando que dá um problema de comunicação entre as pessoas, principalmente falando um outro idioma? Quando você não entende o que a outra pessoa falou. Quando você quer se comunicar, você dá um jeito, você faz mímica, você pega o celular e mostra uma foto, ou você abre ali um tradutor, alguma coisa. Agora, o problema na comunicação surge quando você não entende o que o outro falou. A nossa base profunda de entendimento de uma segunda língua, né, a habilidade nela, ela vem da nossa capacidade de entender. E mesmo no português, a gente entende muito melhor do que a gente fala. Para pensar, você pode assistir uma palestra de alguém em português fenomenal. A pessoa tem uma capacidade de comunicação estrondosa, muito boa. Ele coloca as palavras de um jeito clínico ali, né? Muito bom. E você entende tudo, mas não necessariamente você conseguiria se comunicar da mesma forma que ele, mas você entende. Então isso é uma prova que a sua capacidade de entender sempre é maior do que a sua capacidade de pôr para fora, né? De falar ou de escrever. Então, nesse início, a gente tem um combinado que é você vai focar em entender o japonês. Quanto mais iniciante você for, mais tempo você passa escutando e lendo o japonês, ao invés de falar e escrever. E aí, conforme você vai avançando nos seus estudos, você vai inserindo um pouco mais de fala e de escrita, né? Mas no começo você se concentra mais em entender. Fazendo isso, você vai ficando cada vez mais familiarizado com palavras, estruturas e com a dinâmica da língua, com o entendimento, com o funcionamento do japonês, né? E quanto mais você passa a entender o japonês, mais confiante você fica para começar a falar. Então, no início dos estudos, você vai ter uma abordagem mais passiva. O que é uma abordagem mais passiva? Você vai colocar informações para dentro, através da escuta e da leitura, né? Ou seja, contato com coisas em japonês. E à medida que você vai avançando, você continua com essa abordagem passiva, com essa aprendizagem passiva, só que você passa a colocar algumas atividades mais ativas também, como praticar falar e praticar escrever, ok? Aí, uma distinção interessante da gente fazer é entre aprendizagem e absorção. São coisas diferentes, né? Quando, por exemplo, eu ensino para você uma palavra em japonês, sei lá, eu falo que kaizoku significa pirata, né? Ok, você aprendeu isso daí, mas será que daqui 5 horas você ainda vai lembrar dessa palavra? Será que amanhã você ainda vai lembrar dessa palavra? Provavelmente não, porque primeiro a gente aprende alguma coisa e depois a gente absorve essa coisa, né? Então, aprender é quando você
vê uma palavra nova, vê o significado dela, vê uma estrutura e você vê uma explicação de como funciona aquela estrutura e você entende o que foi passado ali. Só que, para isso fazer parte de você, para isso ficar interno no seu cérebro e você nunca mais esquecer, você precisa absorver, né? Que é quando essas palavras e estruturas que você uma hora aprendeu, uma hora você estudou, isso fica numa memória de longo prazo e você praticamente nunca mais esquece. E quando você realmente absorve, é aí que você começa a se tornar capaz de usar aquilo lá, né? Então você tem a etapa de aprendizagem e tem a etapa de absorção, né? Quais ferramentas a gente usa para aprender as coisas novas? Material didático explicativo, como por exemplo algum livro, algum PDF, alguma coisa. Aulas explicativas, né? Por exemplo, as aulas que você teve aqui sobre os elementos do japonês, aulas que a gente tem no YouTube, aulas que a gente tem no nosso curso, aulas particulares, aulas em escolas, né? É uma forma de você aprender coisas novas. Ou quando você estiver num nível um pouquinho mais intermediário, você mesmo fazer pesquisas em dicionário, você mesmo fazer pesquisas em livros de uma palavra nova que você encontrou, de uma estrutura nova que você encontrou. Mas para esse último item, né, pesquisa em dicionários e livros, você não consegue fazer isso quando você ainda é um iniciante. Com isso, você aprende coisas novas, num sentido mais racional, né? Por exemplo, na nossa plataforma, no nosso curso, que eu estou começando a falar sobre ele agora, a gente abre as matrículas na próxima segunda-feira, a gente tem aulas completas, tanto no formato escrito, quanto em vídeo, quanto em áudio, ensinando para você estruturas, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura do japonês, que é onde a gente usa a palavra mitai, e ela serve para você fazer comparações. Quando você assiste uma aula dessas, você vai aprender essa estrutura, né? E você tem que passar por esse processo de aprendizagem das coisas do japonês. Alguém ou algo ensinar para você, né? Fazendo isso, você aprendeu. Aqui, né? Como que eu explico isso dentro do nosso curso? A gente explica o funcionamento da estrutura, qual que é o significado dela, e dentro das aulas em vídeo, eu trago frases usando ela, coloco a tradução, destrincho cada uma das frases, explicando o significado de cada uma das palavras, as formas verbais que aparecem ali, tudo de forma racional para você entender, para você aprender, para você entender o que está acontecendo, né? A gente tem umas boas centenas de aulas nesse formato para você aprender todas as estruturas do japonês que são essenciais para você consumir coisas em japonês, né? Entender coisas que você lê, coisas que você escuta, e para você se expressar dizendo tudo que você queira dizer eventualmente, né? Para absorção, que é, ok, você assistiu uma aula, você leu uma explicação, você entendeu aquilo, agora para você mandar aquilo para a memória de longo prazo, para você absorver e aquilo fazer parte de você, você tem que fazer atividades como sistema de repetição espaçada e textos com áudio, que eu apresentei para você naquele mapa, né, do começo, que são as melhores ferramentas que eu conheço para você internalizar palavras, estruturas e todos os aspectos de um idioma. No caso do sistema de repetição espaçada, que eu falei nas duas aulas anteriores, né, dentro da nossa plataforma, todas as frases, todas as sentenças em japonês que a gente traz, a gente ensina e eu destrincho nas aulas, eu trago já as cartas semi-preparadas para você simplesmente copiar e colar. Então aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, Kyou wa supa de osakana ga yasui mitai desu yo. Isso é uma frase, tem a tradução. E para você adicionar no seu aplicativo de repetição espaçada e fazer as suas revisões todos os dias no seu tempo livre, você tem ela pronta aqui, é só você clicar em copiar e colar no seu aplicativo e vai estar tudo pronta, né? Aqui temos outro exemplo, ó. Kare no hashiru sugata wa hyou mitai da. O jeito dele de correr parece um leopardo. Isso aqui, obviamente, eu tirei um print de uma parte onde eu dei uma aula já explicando essa estrutura, explicando esse padrão. E, obviamente, isso aqui não é para um completo iniciante. Você chega nesse nível depois de alguns meses estudando, né? E aí você aprende de forma toda gradativa e quando você chega aqui, você entende o que está sendo explicado. Textos com áudio, eles te ajudam a aprender a dinâmica
de conversas em japonês, né? Porque se eles forem feitos a partir de diálogos entre duas ou mais pessoas conversando, você vai ter toda ali a dinâmica de uma conversação em japonês. Ao mesmo tempo que isso colabora para você absorver estruturas e vocabulário. Semelhante, por exemplo, a quando você escuta muito uma música e você memoriza a letra dela de tanto escutar. A ponto que se você precisar cantar aquela música ou recitar a letra dela ou escrever a letra dela, você lembra, né, de tanto que você escutou. O texto com áudio, ele tem esse benefício. Você escuta ele várias vezes, a gente destrincha o que é falado nele, você aprende as estruturas, aprende as palavras e internaliza. Quando você precisar falar alguma coisa semelhante ao que estava nele, aquilo meio que está na ponta da língua para você conseguir falar. Então você aprende a dinâmica de uma conversa em japonês, ao mesmo tempo que está estudando de forma passiva. E o legal de texto com áudio é que você pode usar o trajeto para o seu trabalho, o trajeto para a sua escola, o trajeto para a sua faculdade, enquanto você está fazendo faxina na sua casa, enquanto você faz exercício, enquanto você está dirigindo. Você pode usar esses períodos, né, para ir escutando e revisando os seus textos. Então você está praticando, de certa forma, a fala do japonês sem necessariamente estar falando com alguém. Você está treinando, colocando coisa para dentro, para você estar preparado para a hora que na vida real você for conversar com alguém. Com textos com áudio você aprende a conversar mesmo sem estar diretamente praticando com alguém. Então olha só, oportunidades de falar diretamente com alguém em japonês, com um professor, com um nativo, com um japonês que você encontrar alguma coisa, são muito boas, porque você aprende coisas quando você faz aquilo. Só que você não tem uma pessoa disponível 24 horas para conversar com você. A maioria não tem, né? E o que você vai fazer se você não tem alguém disponível para conversar com você? Você está se preparando. Você está constantemente treinando e se preparando para o momento que você for, digamos, enfrentar um nativo. E se você usar esse tempo para entender o idioma, entender palavras, entender estruturas, entender os padrões, ficar familiarizado e o japonês ser uma coisa normal para você, quando você precisar conversar em japonês, o que vai acontecer? Você está preparado, você está familiarizado, você vai conseguir usufruir muito mais daquela oportunidade de interação com um nativo. E textos com áudio fazem isso. Outra coisa legal de texto com áudio é que você transforma o seu tempo improdutivo em tempo produtivo. O que eu quero dizer com tempo improdutivo? Você está lá fazendo faxina da sua casa, está arrumando o seu quarto. É claro que isso é produtivo porque você está limpando, está arrumando o seu quarto. Mas e o seu cérebro? O que ele está fazendo? Né? E os seus ouvidos que estão ali livres, né? Totalmente livres para fazer alguma coisa. Vamos usar esse tempo para aprender alguma coisa. Tem gente que, para ir para o trabalho, gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Às vezes pega um ônibus, pega um metrô e anda mais uns 20 minutos, anda mais uns 10 minutos, né? O que você faz com esse tempo? Vai ficar escutando música? É legal escutar às vezes para você relaxar. Mas e se usar esse tempo para aprender também, né? Texto com áudio traz essa possibilidade de você usar o seu tempo improdutivo e transformar ele num tempo produtivo. Textos com áudio também te fazem absorver a pronúncia correta do japonês, porque eles são feitos por nativos, né? Eles têm que ser gravados por nativos que têm a pronúncia perfeita e correta. Dentro do programa japonês online, a gente tem aí quase centenas de textos com áudio. A gente tem uma quantidade que aborda praticamente grande maioria das situações do cotidiano que você vai precisar usar, né? Aqui eu tenho um exemplo de um deles, é só um trechinho de uma conversa bem natural e do cotidiano, né? Que obviamente não é tão iniciante, mas meio que no meio do programa, no meio do curso, você já está entendendo um diálogo desse, né? Então aqui temos um diálogo entre o Yamada e o Yoshida, né? 2 pessoas. E ele fala, né? Suzuki-san kara kita yo. Kino, Mari-chan ga taihen datta te. Então, fiquei sabendo pelo Suzuki. Disse que você estava mal. Aí ele responde, Sou nano? Kino, kouen ni sanpo ni dekaketa no. Totemo atsui hi datta no ni. Taiyo no hikari o fusegu mono o nani mo motazu ni ichatta. Sono ue ni mou gozen 10 ji o sugiteita shi. E ele fala, é verdade, eu saí para uma caminhada no parque. Apesar de estar um dia muito quente, acabei saindo sem levar nada que protegesse do sol.
E ainda por cima já passavam das 10 horas da manhã. Então pode ver que é uma conversa bem de cotidiano, aonde quando você estuda um texto com áudio, depois de você já ter passado pelo aprendizado das estruturas, né? A gente destrincha ele para você. Eu explico naquele formato de aula cada palavrinha, cada frase que está aqui, o porquê de cada coisa. Você aprendeu. E aí quando você escuta ele constantemente, você internaliza isso. E aí se você precisar usar os mesmos padrões e palavras que apareceram aqui, isso meio que está na ponta da sua língua. E você vai ficando familiarizado cada vez mais com o japonês. Esse aqui é só um dos exemplos. A gente tem no primeiro módulo do programa Japonês Online 36 textos com áudio, começando bem do comecinho, textos bem, diálogos, né, bem simples para você conseguir aprender tudo e vamos avançando, dando um passo de cada vez. Só no primeiro módulo a gente tem 36, depois a gente vai para uma etapa onde eles são mais longos, eles são mais desenvolvidos e de situações formais, informais, amigos, relações profissionais e coisas do tipo, né? Eu preparei e condensei todos esses elementos que eu passei para você aqui, né, na nossa plataforma exclusiva de aprendizagem online. Para quem quiser, agora que está chegando ao fim desse curso online gratuito de japonês que você está participando, para quem quiser seguir o aprendizado junto comigo até um nível avançado de japonês, dentro da nossa plataforma eu condensei todos esses elementos que eu falei para você aqui que a gente precisa. Então, falei que a gente precisa usar sistema de repetição espaçada. Eu te ensino a usar em detalhes, eu forneço o conteúdo para você. Falei que textos com áudio são importantes, né? Ajudam a gente a aprender. Eu te dou os textos com áudio, eu te dou as aulas, eu te dou o material escrito, explico tudo, tiro todas as suas dúvidas, né? Então, fazendo o curso da nossa plataforma, você vai atingir um nível bem avançado de japonês, onde você é aí, digamos, autônomo na língua. Você nunca mais vai precisar depois de um curso ou de um professor, nem nada do tipo. Daí pra frente é só curtir a língua japonesa, assistindo as coisas que você gosta, lendo as coisas que você gosta, conversando com as pessoas. Na nossa plataforma, você vai ter tudo o que você precisa para aprender o japonês. Ponto final. Você tem tudo o que precisa para aprender lá. Não precisa de outras coisas. Se você entrar na nossa plataforma, que é uma espécie de academia de aprendizagem de japonês, você vai ter todas as ferramentas e tudo que você precisa explicado lá. A gente tira 100% das suas dúvidas. A plataforma é formada por eu e nossa equipe de monitores e profissionais que trabalham na nossa escola, onde todos os dias a gente está lá, da manhã até a noite, tirando todas as dúvidas, interagindo com os alunos, não deixando você travar. Você chegou num ponto e você não entendeu, a gente resolve para você, tira suas dúvidas para destravar você continuar avançando. Então, não vai acontecer de você aprender um pouquinho e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu não entendi isso aqui. Onde eu acho a solução para isso aqui? Né? Isso não acontece. Você sempre vai saber qual que é o próximo passo. Você sempre vai saber o que você tem que fazer para continuar aprendendo, porque você vai ter a nossa ajuda. E como eu disse, a plataforma é como uma academia de língua japonesa. O que isso significa? A gente tem alguns módulos lá, né? Os módulos principais que, se você estudar eles, você vai atingir um nível avançado de japonês. O primeiro módulo é o que eu chamo de curso principal. Esse é o nome dele lá dentro. O que você vai aprender nesse primeiro módulo? Você vai aprender o japonês essencial para o dia a dia, né? Para você fazer coisas do cotidiano no Japão ou para você poder ter conversas iniciais com pessoas em japonês. Ele compreende o mínimo que você precisa saber para ir para o Japão e não passar nenhum tipo de apuros, se divertir, aproveitar. Ou se você ainda não for para o Japão com esse conhecimento, você já começar a curtir a língua japonesa e você começar a entender várias coisas que você assiste, que você lê. Não tudo ainda, mas o suficiente para começar a ficar legal a coisa. Eu te passo todas as estruturas para uma comunicação básica e 36 textos com áudios do cotidiano. Né? 36 textos com áudio no modelo que eu falei, com aulas destrinchando todos eles, frase por frase, palavra por palavra, para você escutar e você internalizar. Ele é formado por 16 tópicos. O que é 16 tópicos? É o que você vai estudar em uma semana
se você seguir o cronograma. Não precisa seguir o cronograma. Se você quiser demorar 2 semanas para fazer um tópico, não tem problema, porque o importante é você aprender, o importante não é você seguir um calendário ou coisas do tipo. Você vai no seu ritmo, você tira suas dúvidas com a gente. Se você precisar de ajuda com um plano de estudos, a gente te ajuda a montar também, né? Então, é formado por 16 tópicos que são bem densos, né? 16 tópicos não é pouca coisa, eles são bem densos, só que eles são gradativos. Eu te ensino uma coisa de cada vez. Então você sempre vai entender o que está sendo ensinado, e se por algum motivo você não entendeu alguma coisa, a gente tira as suas dúvidas, tá? Depois desse módulo, passou pelos 16 tópicos, a gente tem um outro módulo, que é chamado Nihongo Plus. Nihongo significa língua japonesa. Plus é uma palavra em inglês, e inclusive no Japão é muito comum esse hábito de dar um nome para as coisas em inglês, nome de loja, nome de várias coisas. Se você consome coisas em japonês, você já sabe disso. Plus significa mais. Então você vai aprender mais japonês. Nesse módulo, a gente vai ter conversas, né, mais detalhadas, mais profundas, com mais características das coisas, né? Ele serve para você adquirir o conhecimento necessário para você entender e consumir conteúdo em japonês em geral, que você goste, né? Então você vai aprender todo o conhecimento necessário. A gente vai ter estruturas do japonês que são mais intermediárias, mais pro avançado, né? Ele é mais intermediário, só que começa a entrar no avançado. Ele tem 12 diálogos, né? Só que, ó, no primeiro módulo tinha 36, agora tem 12. Por que que tem menos? Porque os 36 do primeiro, eles são mais curtinhos, para você aprender eles rápido, para você adquirir essa base de conhecimento. Agora, são diálogos mais aprofundados, onde uma pessoa pergunta, outra responde, ela tem tréplica e continua, a conversa se desenvolve, vai até chegar numa conclusão, né? Esses diálogos são todos escritos e gravados por nativos, né? Então você vai ter vozes de verdade ali, de japoneses, homens e mulheres, o mais rápido, o mais natural possível. Ele é formado por 12 tópicos, isso significa que você conclui ele em 12 semanas se você estudar um tópico por semana, mas novamente não precisa ser um por semana. Depois disso, para a gente garantir que você está num nível avançado mesmo, a gente entra no Nihongo Master. Master significa mestre, então a gente chamou aqui que se você concluir isso aqui, você vai ser um mestre na língua japonesa. Isso aqui é para você ter um japonês proficiente mesmo, né? Para você usar o japonês no seu trabalho, na sua vida acadêmica e tudo mais. Ele vai ter estruturas e vocabulário avançado já. Lembrando que a gente chegou até aqui de forma gradativa, aprendendo uma coisa de cada vez. Então, quando chegar no Master, ele vai parecer fácil para você, porque você já adquiriu a base e você está dando um passo de cada vez, aprendendo uma coisa de cada vez. Então, ele vai parecer fácil. 12 diálogos aprofundados, igual no Plus, só que agora mais avançados, e 12 tópicos também. Terminando isso, você tem um japonês proficiente, você está num nível avançado de japonês, aprendendo tudo de forma gradativa, um passo de cada vez, tudo condensado e organizado para você. Você não vai ter que ficar fazendo pesquisa no Google, não vai ter que ficar procurando ajuda em grupo de Facebook, nada do tipo. Você vai ter tudo pronto ali para você. Se você se concentrar em estudar a plataforma, você atinge um nível avançado de japonês e ponto final, ok? Mas eu disse para você que a plataforma é como se fosse uma academia de japonês. O que isso significa? Você vai avançar por esses módulos, né, esses 3 módulos principais que a gente tem, só que ao mesmo tempo a gente tem várias atividades extras acontecendo lá todas as semanas. O que são essas atividades extras? Que a gente chama aqui de atividades de academia. A gente tem módulos menores e extras para trabalhar alguns assuntos em paralelo. Como, por exemplo, vocabulário temático. A gente tem algumas aulas ali só sobre vocabulário usado no trabalho, só sobre vocabulário usado na escola, só sobre vocabulário usado no aeroporto e coisas do tipo. A gente tem também módulo extra sobre a linguagem honorífica do japonês, que é aquela que é usada se você for atender clientes, né, e coisas do tipo. A gente tem um módulo extra tratando isso. A gente tem um módulo extra de japonês informal.
A gente tem um módulo extra de pronúncia do japonês. Tudo isso você vai tendo acesso em paralelo para você poder estudar de acordo com as suas prioridades, né? Ah, eu gosto mais do informal, deixa eu estudar isso aqui. Ah, eu preciso do Keigo para falar com o meu chefe, né? Então você vai lá, estuda ele para você começar a aprender, ao mesmo tempo que você vai avançando pelos tópicos principais. A gente tem toda semana plantões de dúvidas ao vivo, a gente entra ao vivo comigo, com monitores da nossa equipe, em grupos pequenos, para tirar dúvidas em geral. Mas isso aqui é o seguinte, você pode mandar sua dúvida a hora que você quiser, né? Tá lá estudando, manda sua dúvida, durante o dia a gente fica respondendo dúvidas. O plantão de dúvidas é caso você queira entrar numa chamada em vídeo, né, ou áudio, você quer conversar, você quer falar, você quer ver a gente, você quer ligar a câmera, opcional, se você quiser. Esses plantões de dúvidas são para isso, mas você pode tirar sua dúvida a hora que você quiser. A gente também faz encontros online para quem quiser já começar a praticar conversação, praticar oratória, né? Além de várias atividades constantemente que a gente faz. Todo início de mês, a gente libera o calendário de atividades ao vivo do mês. Então a gente vai ter lá, ó, tal dia, tal hora, a gente vai ter um encontro para praticar conversação. Tal dia, tal hora tem um plantão de dúvidas. Tal dia, tal hora tem uma aula extra sobre pronúncia do japonês. Tal dia, tal hora tem uma aula extra sobre caligrafia, né? São as atividades em paralelo que vão acontecendo na plataforma. É como você frequentar uma escola onde você pode ir nela várias vezes, né, além das aulas regulares, só que tudo online. Você vai ter uma plataforma para você entrar e tudo isso acontece lá. E essas atividades extras têm o objetivo de cobrir todas as lacunas da língua japonesa, chegando ao ponto que não vai existir nenhum assunto do japonês que não foi tratado lá dentro. Então, por isso que eu digo que a plataforma é a única coisa que você precisa para aprender japonês. A gente vai abrir as matrículas no dia 24 de agosto, igual eu já te falei, às 7 horas da manhã. E se você já tem alguma dúvida que você quer tirar, você pode ir mandando para a gente por e-mail, o contato@programa japonês online. E agora eu vou te passar mais algumas informações também sobre isso. Como eu disse, abrimos as matrículas para uma nova turma no próximo dia 24, próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, no horário de Brasília. As matrículas ficam abertas de segunda até sexta-feira. São apenas 5 dias, porque depois disso eu quero me concentrar 100% nas aulas de japonês com os nossos alunos. Não existem mensalidades para se tornar um aluno, mas sim uma taxa única de matrícula que compreende todo o programa e obviamente compensa os custos que a gente tem para realizar isso aqui. Afinal, a gente tem toda uma equipe de professores e monitores que faz isso acontecer. Você vai ter todo o suporte e você pode demorar o tempo que você precisar para terminar. Você pode revisar quantas vezes você quiser, fazer o curso no seu tempo e fazer no seu ritmo. Esse vai ser o único investimento que você vai fazer para aprender japonês. E ele vai retornar para você múltiplas vezes com tudo que você pode conquistar com o conhecimento da língua japonesa. Só para você ter uma ideia, eu fiz faculdade de engenharia. Só que o que mais me trouxe retorno na minha vida em oportunidades profissionais foi ter investido em aprender japonês lá atrás. Ou seja, dependendo do que você almeja e do futuro que você quer construir, dominar bem o idioma pode valer mais do que uma faculdade. Ou melhor ainda, se você tiver os dois e assim se tornar um profissional diferenciado. Dentro do programa, você tem garantias de que você vai tanto gostar da plataforma e das aulas, quanto vai realmente aprender. E na próxima segunda-feira, no dia das matrículas, eu vou enviar para você um e-mail exatamente às 7 horas da manhã com o link para a página de matrículas. Nessa página, eu vou apresentar todos os detalhes do curso, tudo que você ainda precisa saber sobre ele. Eu vou falar sobre as garantias que eu ofereço, vou reforçar a questão dos módulos que eu já te expliquei aqui nessa aula e vou falar sobre o investimento e as formas de pagamento. E o fato é que quem se matricular no primeiro dia, na segunda-feira, vai ter um desconto de R$1.000 no preço do curso. Ou seja, vale muito a pena você assistir tudo com bastante atenção, se preparar, colocar o relógio para despertar e se matricular no primeiro dia. Como eu disse no começo do vídeo, Sonai areba urei nashi. Agora é hora de você se preparar. Esse curso aqui ainda não acabou. Logo aqui embaixo você encontra a aula de número 6, onde a gente vai falar sobre o kanji, que é o último sistema de escrita do japonês e que, como você viu no nosso mapa, a gente aprende ele em paralelo com os outros. Então agora é hora de você assistir essa próxima aula com bastante calma para a gente completar todo o conteúdo que a gente planejou aqui durante essa semana. Bons estudos para você!